alunos do Instituto Monte Oreb. Meu nome é Theo, sou professor, sou advogado. Aqui eu leciono a matéria de Direito e Legislação e agradeço a todos. Aqui, Direito e Legislação. Qual vai ser a legislação que a gente vai tratar? São duas, na verdade. Decreto-Lei 4.657, de 1942, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, é considerada uma lei sobre normas, é uma lei que trata sobre a edição de outras leis, e também o Código Civil, a Lei 10.406 de 2002. Apesar do ano da sua edição, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro continua em vigor. Ela só vai ser revogada quando aparecer outra que a revogar expressamente, ou com ela for incompatível. Então vamos lá, a gente vai começar pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que também é chamado de LINDB. LINDB são as siglas do nome completo da lei, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, LINDB. Ela é uma lei que ela trata sobre a aplicação, a vigência, os princípios que o intérprete deve utilizar na edição e na aplicação das normas. Então ela não vai ser lei que vai garantir direitos, por exemplo, não vai garantir garantias. Ela vai dispor sobre como aplicar as normas, os métodos de integração, a forma como você vai aplicar ela no tempo e no espaço. Se é no território estrangeiro, aplica de uma forma, se é no território nacional, aplica de outra. Se a lei for lacunosa, o que é que eu faço? Ela vai tratar sobre esses casos. Ela não vai tratar sobre direitos individuais, beleza? Os artigos que eu recomendo para vocês estudarem é o artigo 1º ao 4º. Por quê? A LINDB ela trata sobre diversos assuntos, até sobre direito internacional. Mas para vocês, para os fins deste curso, não interessa estudar todas as normas da LINDB. Apenas o artigo 1º ao 4º. Já facilita a vida de vocês. A LINDB trata das fontes do direito. Quais são as fontes? De onde emana o direito? Onde a gente vai buscar as normas? Como a gente vai aprender o direito? A LINDB fala isso. Ela divide nas fontes formais e nas fontes informais, ou não formais. As fontes formais, ela é dividida em fonte principal e fonte acessória. A fonte principal é o principal instrumento de onde você vai buscar o sentido da norma. E o principal instrumento, hoje, é a lei. Lei em sentido estrita, aquela emanada pelo Poder Legislativo, após um processo rigoroso de edição de normas, previsto na Constituição Federal. A fonte acessória são aquelas fontes que a gente vai buscar quando a lei for lacunosa. Então a fonte principal não supriu a minha dúvida. Eu vou buscar na fonte acessória. Já isso vai ficar mais claro. E as fontes não formais é a doutrina e a jurisprudência. A doutrina são os estudiosos sobre o tema. São os doutores, pós-doutores que versam sobre aquela temática. E a jurisprudência são as decisões reiteradas dos tribunais em sentido vinculante, umas decisões no mesmo sentido, vinculante, e que vai orientar o sistema jurídico também. Ela é considerada não formal porque tanto a doutrina como a jurisprudência elas podem modificar seu entendimento com o passar do tempo. A lei ela é formal porque ela é editada pelo Poder Legislativo, um órgão estatal, e ela é perene. Ela só vai ser modificada quando vier outra lei modificando, ou se for incompatível com ela. Isso aqui eu voltei. Vigência da lei. O primeiro assunto que a gente vai tratar aqui é sobre a vigência da lei. A regra é o seguinte: a lei ela entra em vigor na data da sua publicação, ou na data que estiver previsto no seu texto legal. Então, por exemplo, a lei entra em vigor 30 dias. Se estiver isso escrito, em 30 dias ela vai entrar em vigor. Inclui o dia do início e inclui o dia do final. Mesmo se cair no final de semana, vai começar a vigorar no final de semana. Então, há uma lei que aumentou o valor da taxa, uma taxa de serviço público. Em tese, ela entra em vigor na data que estiver exposta lá no seu texto legal. Vamos dar um exemplo. A reforma trabalhista. A reforma trabalhista colocou lá 60 dias para entrar em vigor. Ela vai entrar, você vai contar do dia que ela foi publicada e até o dia final do prazo. Vai contar 60 dias e aquele dia final é o dia que ela vai entrar em vigor. Então, se cair no domingo, entrou em vigor no dia domingo. Já está regendo as normas de direito trabalhista. As exceções. Se não houver nenhuma data escrita no texto legal, aí a gente aplica as regras da LINDB. Veja, a LINDB está disciplinando. Ela falou, legislador, você coloque a data que você quer que a lei entre em vigor. Mas se você não colocar, aí vai aplicar essas regras. No Brasil, ela vai entrar em 45 dias
Então você vai contar da data da publicação até a entrada em vigor 45 dias. E no estrangeiro, 3 meses. Por que ele colocou essa data diferenciada entre Brasil e estrangeiro? Tem que lembrar que essa lei foi editada em 1942. Não tinha internet. Então, para ter conhecimento, para que a população que mora lá fora tenha conhecimento da lei, a lei estipulou que 3 meses seria o tempo necessário. O tempo razoável para que a pessoa que mora no estrangeiro tenha acesso ao conhecimento a essa lei. E esse prazo que a gente está falando aqui é chamado de vacatio legis, que é o intervalo de tempo entre a data da publicação e a entrada em vigor da lei. Esse período, a lei não está em vigor, ela não produz efeitos. Então, se eu coloco uma lei hoje que crime de adultério agora vai ser crime, vai voltar a ser crime, porque antes era, agora não é. Adultério voltou a ser crime. Só vai ser crime daqui a 1 ano. Eu vou contar 1 ano para ela entrar em vigor. Esse período de hoje até 1 ano no ano posterior, essa lei não produz efeitos e você pode, em tese, praticar seu adultério normal, que você não vai ser punido. Próximo, aqui eu dei um exemplo sobre o Código Civil. O Código Civil tem 2045 artigos. No artigo 2044, o penúltimo, ele vai colocar: este código entra em vigor 1 ano após sua publicação. Então, nesse período de 1 ano, nesse lapso temporal, quem está regendo é o Código Antigo. A partir do momento que bate a data que completou 1 ano, quem vai reger? O novo Código. Princípio da obrigatoriedade da lei. Esse princípio ele é necessário, é um princípio impositivo, no sentido de que ninguém pode se excusar de cumprir a lei alegando que não conhece. O ordenamento jurídico parte do pressuposto que todos conhecem a lei, todos conhecem as normas e as suas especificidades. Então, por exemplo, é óbvio que isso não é verdade, tá? É óbvio que isso não é verdade, mas só que a lei ela gera essa presunção para evitar você cometer algum ato ilícito e falar: eu não sabia que isso era proibido. Então a lei é a parte da presunção de que todos sabem ou têm conhecimento do conteúdo legal. Lógico que essa é uma presunção relativa, ela pode ser afastada num caso concreto. Eu já vi alguns casos que a pessoa que realmente era uma região do interior, que nunca foi alfabetizada, aí nesses casos o juiz normalmente relativiza. Mas, em regra, ninguém pode se excusar de cumprir a lei alegando que não conhece. É a mesma coisa, você faz um contrato, você não leu o contrato, aí depois você vem reclamar: ah, mas eu não sabia que essa multa estava prevista no contrato. Ué, mas você assinou. É a mesma coisa, a lei. Se a lei está proibindo, eu estou presumindo que você conhece. Essa é uma presunção. Métodos de integração. E agora, quando a lei não tiver disposição expressa sobre aquele tema, sobre aquela dúvida, sobre aquele conflito, o que eu faço? A lei ela fala que, não havendo previsão legal ou a lei não disciplinando aquele assunto, você vai utilizar alguns métodos para integrar. Integrar é você complementar. Tem uma lacuna, tem um espaço aqui, você vai preencher aquele espaço. E os métodos de integração é analogia, costumes, princípios gerais do direito e equidade. Analogia, rapidamente. Analogia é você utilizar um caso não previsto em lei, a sua consequência que tem previsão legal. Então você tem um caso aqui que não tem previsão e você vai pegar o que a norma fala para um caso semelhante e aplicar ele. Então vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Casamento de pessoas do mesmo sexo, união homoafetiva. Não tem nada na lei dizendo sobre casamento de pessoas do mesmo sexo. Mas aí como é que fica essa situação? Eles não têm direito? A Constituição Federal fala, e o Código Civil repete, que o casamento é entre homem e mulher. E aí como é que fica a união entre pessoas do mesmo sexo? O STF, Supremo Tribunal Federal, entendeu, aplicando por analogia, que esse direito fundamental não pode ser negado às pessoas que se unem, às pessoas que celebram um casamento homoafetivo, porque elas possuem também um direito fundamental. E aí, aplicando por analogia, falou: as regras do casamento heteroafetivo se aplicam para os casamentos homoafetivos, sem problema nenhum. São casos semelhantíssimos, a única diferença é o sexo das pessoas que estão envolvidas. Então, por causa dessa semelhança, eu consigo aplicar por analogia. Veja que não tem previsão legal, mas só que eu apliquei a analogia para garantir um direito fundamental. Os costumes são aquelas práticas reiteradas que vão se perpetuando no tempo e as pessoas começam a achar que é obrigatória. Então,
A doutrina fala que esses métodos aqui, você tem que seguir uma ordem. Então, primeiro analogia. Não deu analogia, vai pelos costumes. Não deu pelos costumes, princípios gerais do direito. E assim sucessivamente. Os costumes, normalmente, é aquela prática reiterada que todo mundo acha que é obrigatória. E aí acaba se tornando vinculante entre aquele povo. Princípios gerais do direito são princípios básicos que fundamentam o ordenamento jurídico. Então, por exemplo, aqui no direito civil, a gente vê muito claro os princípios gerais do não lesar ninguém, dar a cada um o que é seu, viver honestamente. São princípios gerais do direito, que vão emanar todos os ramos do direito. E a equidade. Equidade é um dom de justiça. Equidade, na verdade, ela só vem prevista, ou melhor, ela só é aplicada quando prevista em lei. Então, o juiz ele só vai poder decidir com justiça quando a lei assim decidir, quando a lei assim estabelecer, quando a lei assim permitir. Justiça que eu digo não tem nenhuma previsão legal. O juiz vai tirar do critério dele subjetivo o que é mais justo no caso. Então, a equidade é o último caso e só quando a lei autorizar. Beleza. Aqui foram as disposições da Lindbergh. Eu espero que vocês leiam os artigos 1º ao 4º. E agora a gente vai entrar no tema do direito civil, do Código Civil. Especificamente, o Código Civil ele trata das relações privadas, as relações entre pessoas particulares. Ele rege, desde o seu nascimento, o seu crescimento, a sua capacidade civil, as suas relações entre você e as pessoas, e entre vocês e as coisas, e a estipulação de contratos e a constituição de família. E aí, quando você morrer, ele também vai dizer como vai ser a sua morte, juridicamente. Primeiro, então, vamos falar sobre pessoa natural. Olha só, pessoa natural. Quem é pessoa natural? Sou eu, é você, todos, câmera, assistente, todos nós somos pessoas naturais. Aí você me pergunta, mas eu conheço esse termo como pessoa física, e qual a diferença? Bom, pessoa física e pessoa natural, vou te falar, é a mesma coisa, são sinônimos. A diferença é que pessoa física, quem utiliza normalmente é o fisco. É quando ele quer uma relação de tributo. Então, pessoa física, tudo é que quando você nasce, você cria seu certidão de nascimento, aí você cria um CPF, cadastro de pessoa física. Eu vou te falar, para que existe CPF? É para você pagar tributo. Em síntese, é isso. Então, professor, eu nasci, eu já sou possível devedor? Sim. Você nasceu e você já pode ser cobrado por tributo. E aqui, pessoa natural é o termo utilizado pelo Código Civil. Então, o Código Civil não vai usar pessoa física. O Código Civil vai usar pessoa natural, que é naturalmente posta nesse mundo, que nasceu aqui, é da natureza, então, pessoa natural. Personalidade civil. Personalidade civil é a aptidão que você tem de adquirir direitos e contrair obrigações. É você ser titular de direitos e obrigações. É esse atributo da personalidade civil. Toda pessoa possui personalidade civil. Basta que nasça com vida. Você tem como nascer morto? Tem. Claro, o direito tem. Vai ter alguns que vão dizer aí, umas teorias loucas aí, que só nasce se viver. Então, nascer com vida seria pleonasmo. Mas para o direito a gente faz essa diferença entre nascer com vida e nascer morto. Tanto é que quando a gente fala de nascituro é aquele que está dentro da barriga da mãe que ainda não nasceu. Ele tem mera expectativa de direito. Ele ainda não tem direito nenhum. Em tese, tá? A gente vai ver uma exceção. Não tem direito nenhum. Mas ele tem a expectativa de ter direitos quando nascer com vida. Se ele nascer morto, a gente chama de natimorto. Beleza? Quando inicia a vida, essa é uma questão polêmica que o Supremo Tribunal Federal também enfrentou. Inclusive, ele chamou várias associações, sociedades, entidades da sociedade civil para discutir o início da vida. Quando é que se dá o início da vida? Será que é da concepção? Será que é quando o espermatozoide entrou no corpo da mulher? Qual é o início da vida? Algumas teses. É quando a criança chorou. Se ainda não chorou, ela não nasceu. É por isso que o médico vai lá e bate na bunda dela. Não. É quando é respiração, é o batimento cardíaco. E aí veio a teoria natalista que foi adotada pelo Supremo Tribunal Federal e disse: o nascimento com vida se dá quando o feto descola do corpo da mãe, indo para fora, respira, puxa o ar e deu o batimento cardíaco. É por isso que normalmente o civilista vai falar que é com a respiração. Porque quando você respira, automaticamente seu coração já bate. Então é esse momento que se dá o início da vida.
Isso tem uma relevância muito grande para o direito civil, principalmente nas questões sucessórias. Porque imagine só, olha só a situação. Vamos imaginar que eu tenho um filho, e ele se casa com uma moça, e aí a moça é engravida, e eu falo, olha só, se essa criança nascer com vida, eu dou um imóvel para ela. Eu dou um imóvel para ela. Se ela não nascer com vida, o imóvel continua sendo meu. Então eu coloquei uma doação com encargo, ou melhor, com condição. Condicionada ao nascimento com vida. Beleza, a criança foi expelida do corpo da mãe e não se sabe se ele viveu ou não, se ele nasceu vivo ou se nasceu morto. E aí como é que faz? Tem um exame que faz. O médico ele vai cortar o peito da criança, depois que já não tiver nenhum sinal de vida, vai retirar o coração, vai colocar na água, e se o coração boiar, é porque ingeriu, a criança chegou a puxar ar. Agora, se não boiar, é porque não puxou ar. Aí, nesse caso, vai saber se a criança estava viva ou se a criança estava morta. Qual é o efeito disso aí? Consequência jurídica. Se a criança nasceu com vida e depois morreu, ela foi herdeira. Ela recebeu, ou melhor, ela recebeu o meu patrimônio. Ela foi titular de um patrimônio. A partir do momento que ela nasceu com vida, ela é titular de um patrimônio. Qual é? A casa que eu doei. Então, a partir do momento que ela morreu, a casa que ela recebeu vai ser dividida entre os pais. Porque ela não teria mais ninguém, nesse meu exemplo. Agora, se ela não nasceu com vida, o imóvel continua sendo meu. Veja que tem uma relevância bem importante em saber se a pessoa nasceu com vida ou se nasceu morta. Aqui o artigo do Código Civil fala exatamente isso e traz a exceção que eu ia dizer agora. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Qual é a interpretação que a jurisprudência e a doutrina faz? Alguns direitos são assegurados desde a concepção. Então, por exemplo, o direito à vida. Todo nascituro tem direito à vida. Tanto é que o aborto é criminalizado. Então, todo feto, todo nascituro tem direito à vida. Por isso que o aborto é criminalizado. Outro direito, alguns direitos, por exemplo, sob condição. Eu acabei de dar um. Sob condição. Eu doei um imóvel condicionado à existência com vida, ao nascimento com vida do feto. Mas veja, eu já doei para ele. Só está faltando o implemento da condição, que é a eficácia do contrato. E aí vem a capacidade civil. A capacidade civil é uma medida da personalidade. Quando a gente fala de capacidade, é que o direito está dizendo para você, você tem direito, mas nem sempre você consegue exercer. Você só vai conseguir exercer, executar, realizar esse direito se você tiver capacidade para isso. Então, como é que funciona? A gente tem a capacidade de direito e a capacidade de fato. A capacidade de direito, todas as pessoas possuem. E aí, alguns doutrinadores, eu sigo essa corrente, dizem que a capacidade de direito é a mesma coisa que personalidade jurídica. Que é a capacidade de você adquirir direitos e contrair obrigações. Ser titular, ser sujeito de direitos. E a capacidade de fato? Capacidade de fato nem todos possuem. Seja por critério de idade, seja por critério de saúde ou por um critério fisiológico. Nem todos possuem essa capacidade de fato, que é também chamada de capacidade de exercício ou de gozo. Então, vamos lá. Quando a gente fala que a pessoa não possui essa capacidade, a gente fala que ela é incapaz. Ela pode ser relativamente incapaz ou absolutamente incapaz. Os relativamente incapazes, eles podem exercer alguns atos da vida civil, desde que tenham uma assistência. Os absolutamente incapazes não podem exercer atos algum da vida civil, eles só podem ser representados pelos seus representantes legais. Então, a condição para eles exercer algum ato da vida civil é que o seu representante exerça por ele. Veja que é diferente. O assistente, ele exerce junto com o assistente. Ou melhor, o relativamente capaz, ele exerce os atos junto com o seu assistente. O absolutamente capaz, ele não exerce nada. Quem vai exercer é o seu representante legal. Beleza? E aí tem a que a gente chama de capacidade civil plena. A capacidade civil plena é quando a gente une a capacidade de direito mais a capacidade de fato. Capacidade de direito todo mundo tem. Então só falta o quê? A capacidade de fato. Então analisa você. Vamos lá. Você tem que idade? Ah, você é maior de 18? Então em tese você já é
alcançou a maioridade e, em tese, você já tem a capacidade de fato. Beleza. Então você tem 18 anos, você tem alguma condição de saúde, uma questão fisiológica que impede você de exercer os atos da vida civil, a gente já vai ver quais são. Se não tiver, você é civilmente capaz, plenamente capaz. Não tem outra, é só isso, basicamente isso. Vamos dar um exemplo, Theo, tenho 26 anos, não tenho nenhum distúrbio mental, não sou ébrio, não sou cachaceiro, não sou viciado em tóxico, então eu sou plenamente capaz. Sou maior de 18 anos, sou plenamente capaz. E aí a gente vai falar sobre as incapacidades civis. Como eu já falei sobre a incapacidade absoluta, quando a pessoa não tem condições nenhuma de exercer sozinho os atos da vida civil, devendo ser representada, e eu quero que vocês gravem isso. O absolutamente capaz é representado, o relativamente capaz é assistido. Beleza? Hoje, no Código Civil, a única hipótese de absolutamente incapaz é o menor de 18 anos. Melhor, o menor de 16 anos. O menor de 16 anos, ele é absolutamente incapaz. Lógico que também você tem que levar uma razoabilidade nessa interpretação. Por quê? Os contratos, uma explicação rápida, os contratos eles podem ser realizados de forma escrita e de forma verbal. Então, quando você entra no ônibus e paga a passagem, você está fazendo um contrato verbal, um contrato de transporte. Ele vai te levar ao seu destino e você vai retribuir, vai pagar, contra-prestacionar. Por que eu estou falando isso? Porque o menor de 16 anos, ele pode celebrar contratos. Mas são contratos mais simples, contratos mais que não exigem complexidade nenhuma. Como, por exemplo, ir comprar pão. Você manda o seu filho, seu sobrinho de 10 anos ir lá comprar pão. Veja, ele não tem capacidade nenhuma para celebrar um contrato. Mas ele chega lá, e vê 10 pães, a moça entrega 10 pães para ele, ele vai lá e compra, paga. Celebrou um contrato. Mas, em tese, ele não poderia. Então, leve para vocês. A regra é que os absolutamente capazes não podem realizar nenhum tipo de contrato, nenhum ato da vida civil. Nem mesmo até o casamento, tá? Incapacidade relativa. Na incapacidade relativa, eu até tenho algum tipo de discernimento, eu até tenho possibilidade de exercer aquele direito, mas naquele momento eu não posso. O meu exercício está prejudicado, eu encontro uma limitação legal. Nesse caso, como é que funciona? Na incapacidade relativa, eu tenho que ter a presença do meu assistente para que eu possa exercer esse ato da vida civil. Eu vou te dar um exemplo meu. Olha só, quando eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos. 17 anos, entre 16 e 18, é uma das hipóteses de incapacidade relativa. Eu tinha 17, então eu não podia sozinho celebrar aquele contrato. O que teve que acontecer? Eu fui junto com o meu representante legal, que é meu representante legal, meu pai. Então eu e ele, nós dois, assinamos o contrato. Veja que se fosse o caso de uma escola para uma criança de 10 anos, quem é que vai assinar o contrato? Só o representante legal. Beleza? Esse exemplo ficou mais claro ainda, essa questão. Quais são as hipóteses de incapacidade relativa? Os maiores de 16 e os menores de 18 anos, entre 16 e 18, relativamente incapaz. Menor de 16, absolutamente incapaz. Os ébrios habituais, os viciados em tóxico. Olha só, quem são os ébrios habituais? São as pessoas viciadas em bebidas alcoólicas. Esses são os ébrios habituais. Lembrando que para a Organização Mundial da Saúde, o alcoolismo é tratado como doença. Tá? Doença. Aqueles que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, aqui se enquadra, por exemplo, aquela hipótese da pessoa que está em coma. Por uma causa permanente, até ou transitória, ela não consegue exercer a sua vontade. Nesse caso, ela vai ser considerada relativamente incapaz. E aí, o seu assistente vai ter que realizar os seus atos. Aqui tem uma crítica muito grande da doutrina, porque, como eu falei, o assistente e o relativamente capaz, eles celebram juntos, conjuntamente, os atos da vida civil. Mas só que quem está em coma, por exemplo, ele está transitoriamente incapaz de exercer qualquer tipo de ato. Como é que ele vai exercer esse ato conjuntamente? Aqui, antes da alteração proferida pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, era uma hipótese de absolutamente capaz. Mas só que eles mudaram e agora colocaram para relativamente incapaz. E por fim, os pródigos. Quem são os pródigos? Os pródigos, meu amigo, é aquela pessoa que vai gastando dinheiro. Gasta dinheiro, depreda todo o seu patrimônio e deixa ela em situação de miséria, precisando da assistência social. Esse é o pródigo, aquele que não tem limite dos seus gastos. É realmente uma doença também aqui, tá? Então todos esses são relativamente incapazes. E aí, pessoal, antes de entrar em emancipação, eu quero falar sobre a cessação da incapacidade. Quando que cessa a incapacidade? Se for por questão de idade, quando você completar 18 anos, cessou a sua incapacidade.
você já se torna civilmente, plenamente capaz. Se for por uma questão de saúde, quando passar esse motivo que ensejou sua incapacidade, você é capaz. Então você estava em coma, voltou, cessou a incapacidade. Você era ébrio habitual, se tratou, está bem, cessou a incapacidade. É assim que funciona. Mas em algumas situações pode acontecer, ou melhor, na situação de idade, pode acontecer que você tenha a antecipação dos efeitos para a data que você ainda é incapaz. Olha só como é que funciona. O Código Civil trouxe a emancipação. O que é a emancipação? Quando você tem entre 16 e 18 anos, ou seja, 16 completos e 17, ou melhor, 18 incompletos, você pode ser emancipado. Pode ser emancipado pelos pais ou voluntariamente. Quais são as condições aqui que o Código Civil coloca? Ele coloca uma emancipação voluntária e uma emancipação judicial e, por fim, uma emancipação legal. A emancipação voluntária é quando os pais daquele adolescente querem que ele se emancipe, quer que ele se torne, que ele possa exercer os atos da vida civil por si só, não precisando dos pais. Nesse caso, como é que funciona? Primeiro, tem que ter a concessão dos pais, os pais devem autorizar. Tem que ser feito por instrumento público, é lá no cartório, chega lá e consegue fazer a emancipação, e não necessita de homologação judicial. O juiz não interfere nesse caso de emancipação voluntária. Beleza? Na emancipação judicial, aí sim, na emancipação judicial eu preciso da intervenção do juiz. É quando os pais não querem autorizar ou quando o próprio menor pede a sua emancipação. Aí nesse caso eu tenho que, primeiro, ouvir o tutor é quem é o responsável por aquela criança. Isso acontece muito em crianças que moram em orfanato, quando o adolescente, na verdade, né? O adolescente já tem 16, 17 anos, já tem economia própria, e aí ele fala, poxa, eu não consigo celebrar nenhum contrato, eu preciso de alguém, mas só que eu não tenho pai, não tenho mãe, e aí tem que ficar chamando o tutor. Aí nesse caso ele fala, eu quero me emancipar. Aí ele entra com a ação pedindo a emancipação. Aí ouve o tutor dele, para saber o que ele acha, e também tem que ter no mínimo 16 anos. Por que o Código Civil falou que precisa de autorização judicial nesse caso? Para evitar os casos em que os pais querem se eximir da responsabilidade de cuidar do seu filho. Às vezes o filho tem 16, 17 anos, está muito custoso, está dando muito trabalho, aí fala, vou emancipar e você não é mais da minha responsabilidade. Aí nesse caso, o juiz vai avaliar se é esse caso. Se for, ele não emancipa. Ele fala, você vai continuar com a responsabilidade. Beleza? E também tem a emancipação legal. Emancipação legal é a partir do momento que acontece esse evento, o menor já é considerado emancipado. Então são eventos que já presumem que o menor tem uma responsabilidade maior e que ele pode arcar com as consequências dos seus atos. Então ele vai colocar aqui algumas hipóteses. Por exemplo, casamento. O menor de 16, 17 anos ele pode casar, desde que tenha autorização dos pais. A partir do momento que ele casa, ele é considerado emancipado. Veja, ele não precisa ir no cartório, não precisa ir no judiciário, não. Só casou. Casou, emancipou. Emprego público. Ele passa... E aqui vem um detalhe. O Código Civil fala emprego público, mas a doutrina fala que cargo público também entra nessa situação, regido pela Lei 8.112, um regime estatutário estadual ou municipal. Se ele passou no concurso público, tomou posse e começou a exercer o seu cargo público, o emprego público, ele é considerado também emancipado. Essa hipótese aqui ficou muito, mas muito difícil mesmo, porque praticamente todas as leis estatutárias exigem que a pessoa tenha no mínimo 18 anos para ingressar no serviço público. Então essa hipótese era mais antigamente, que era permitido você entrar nessas antes dos 18. Mas ainda está lá no Código Civil. A outra hipótese é colação de grau em ensino superior. Imagina um moleque superdotado. Entrou na faculdade com 13, 12 anos. E aí se formou, colou grau com 17 anos. Aí nesse caso ele também pode ser emancipado. E é no momento que colou grau. E outro detalhe é de ensino superior, tá? Não falei ensino médio, não falei curso técnico. Ensino superior. Colou grau no ensino superior, está emancipado. A outra hipótese é o maior de 16 anos com economia própria. Essa hipótese aqui é mais viável no nosso mundo fático, né? É quando o menor com 16, 17 anos ele já trabalha, já tem carteira assinada, já tem uma renda, e ele precisa morar sozinho, ele precisa celebrar contratos, e para não ter que chamar pessoas que às vezes estão muito longe dele, a lei fala que ele já é emancipado e já pode celebrar esse contrato. Economia própria pode ser tanto com emprego
quanto com empresa, tá? O menor ele pode assumir uma empresa antes dos seus pais e aí ele pode ter economia própria por conta dessa empresa. Mas esse requisito de economia tem que ser avaliado em cada caso, tá? Não é só, eu ganho uma bolsa de estágio, é quanto? R$600. Eu moro com os meus pais, eu não preciso arcar com as despesas. Será que isso é economia própria? Para mim não é. E aí a gente passa para os elementos que individualizam a pessoa natural. São elementos que o Código Civil quis proteger porque eles são inerentes à própria pessoa. Ele tem que proteger porque senão alguém pode violar e pode afetar a própria existência da pessoa. Olha só, aí eu tratei de 3, tá? Existem outros que a doutrina traz, mas o que interessa para vocês são esses 3. O nome, o domicílio e o direito da personalidade. Então, beleza. Aqui a gente vai começar a falar sobre o nome. E o nome ele é dividido em 3 elementos que individualizam o nome. Veja, o nome individualiza a pessoa e os 3 elementos individualizam o nome. O nome a gente vai começar pelo elemento pré-nome. Pré-nome é seu primeiro nome, é como você é chamado aqui no Brasil. Então, por exemplo, meu nome, pré-nome, é Theo. Bruna, Fernando. Esses são os pré-nomes. O patronímico é o nome que você herda da sua família, normalmente do pai ou da mãe. Então, vamos lá. Theo Rocha. Rocha vem da minha mãe. Toscano, do meu pai. Esses são os patronímicos. Beleza? E aí tem o pseudônimo. O pseudônimo é aquele nome falso que você adota para atividades artísticas, para você conhecer publicamente, para você ser conhecido publicamente. E aí a regra é que você só vai ter proteção do falso nome, do pseudônimo, se esse nome for utilizado para atividades lícitas. Então não venha querer o Fernandinho Beiramar utilizar o seu pseudônimo, entrar numa ação, falar, eles estão usando meu nome de maneira indevida, quero indenização. Não vai rolar. Tem que ser utilizado para atividades lícitas. Me dê um exemplo, então. Tá, vamos lá. Clarice Lispector. Provavelmente você conhece, né? E Teresa Quadros. Teresa Quadros, na verdade, Teresa é o prenome da Clarice Lispector e o patronímico dela é Quadros. Então, Teresa Quadros é o nome real da Clarice Lispector, que é o pseudônimo dela. Beleza? Domicílio. O domicílio é onde você reside com o ânimo definitivo. É onde você reside com o ânimo de ficar, de morar, de exercer todas as relações civis naquele local. Não é uma residência temporária, não é um lugar que você vai, você já pretende sair, você só está ficando por uma temporada, curtindo férias, qualquer coisa do tipo. Domicílio é onde você vai com ânimo definitivo, de morar naquele local. Beleza? Aqui o domicílio, eu recomendei a leitura dos artigos 71 a 78. Ele vai tratar sobre todas as hipóteses de domicílio. É um domicílio voluntário, domicílio legal, domicílio do marítimo, servidor público, do preso, e por aí vai. Para nós não nos interessa neste momento falar sobre isso. E por fim, o último elemento que individualiza a pessoa é os direitos da personalidade. O que são os direitos da personalidade? Aqui é uma breve explicação. São todos aqueles direitos inerentes à pessoa, que são próprias dela, que a pessoa não consegue dissociar ela daqueles direitos. Então, por exemplo, imagem. Você consegue dissociar você da sua imagem? Não consegue. Sua voz? Consegue? Também não consegue. Vou ficar calado. Sim, mas um dia você vai falar. Então você tem direito à voz. Direito à honra. Você tem uma honra subjetiva e uma honra objetiva. Sua honra perante a sociedade é a honra que você pensa sobre você mesmo. Isso é um direito da personalidade. E normalmente em países que são autoritários, que estão vivendo em regime autoritário, essa honra subjetiva, esse direito de pensar sobre você mesmo, o direito de pensar o outro, às vezes é limitado. Você não pode pensar no ditador como uma pessoa ruim. Ele é uma pessoa boa, uma pessoa excelente. Porque se você pensar, você morre. Então veja a importância desse direito da personalidade. Alguns direitos da personalidade são mais visíveis na mídia, como por exemplo, a questão do direito à imagem, a honra. Eles são mais visíveis na mídia porque normalmente eles geram mais indenização por dano moral. A consequência de você violar um direito da personalidade é indenização por dano moral. Eu queria pegar um exemplo aqui de... Olha só, um exemplo clássico da questão da violação dos direitos da personalidade é o caso, por exemplo, da Bruna Marquezine. Bruna Marquezine, depois que terminou com o jogador Neymar, ela foi alvo de diversos haters da internet que ficaram publicando diversas vezes nas suas páginas, nas suas fotos, xingando, ofendendo.
ela e seus familiares até. Vejam, tanto os familiares da Bruna Marquezine como a própria Bruna Marquezine podem entrar com ação contra cada um deles pedindo indenização por dano moral. Primeiro está afetando o nome dela, afetando a sua imagem e afetando a sua honra. Então, e ainda mais de proporções gigantescas, né? Porque a internet não tem limite de acesso. Qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode acessar. Beleza?